Bem, meus queridos, vamos mais para uma PowerPoint aula, continuando a teoria do conhecimento na Antiguidade e na Idade Média. Já adianto que a gente vai estar na página 39 e 40. Eu vou falar com calma esse tópico, só para ter uma compreensão um pouco mais clara, e na próxima aula a gente dá continuidade também em cima desse tema, teoria do conhecimento na Antiguidade e na Idade Média. Então, bora lá. Aqui eu vou usar o texto que está no final da página 39 e termina no início da página 41, para a gente estar tentando incorporar essa ideia dessa classificação do conhecimento que tem sua formação com reflexões filosóficas. E aí a gente entender Platão, Aristóteles, a sua forma de pensamento, mas nesse contexto de classificar alguma coisa, como que eles observavam que era dado a sua experimentação pelo mundo, do mundo, e como isso serve de uma classificação de conhecimento. Então vamos ler o texto e eu continuo com a minha explicação. Em geral, para toda sensação é preciso ter presente que o sentido é o que tem a capacidade de receber as formas sensíveis sem a matéria. Como a cera recebe a marca do anel sem a matéria ferro ou ouro. Isso é, recebe a marca do ferro ou do ouro, mas enquanto ferro e ouro. De forma semelhante, o mesmo sofre o sentido por obra de cada ente que tem calor, sabor ou som, mas não porque um desses entes é dito tal coisa particular, mas sim porque ele tem dada qualidade em virtude da forma. Tentar explicar um pouco disso. Se vocês lembrarem, antigamente se selava carta com cera e você colocava um símbolo nessa cera. É mais ou menos essa ideia. Ele está querendo mostrar que a cera vai continuar sendo cera. E esse objeto que é usado para carimbar, ele vai continuar sendo objeto. Você não transfere um pelo outro. Mas a cera, ao receber esse símbolo, ela é a cera, mas ela teve uma experimentação de algo e absorveu, que a gente pode ter como princípio, uma ideia desse algo, que seria o símbolo. Só que ela não se tornou esse objeto enquanto matéria, enquanto ferro e ouro. Ela simplesmente tem aquela marca em si. E isso faz dessa relação de você estar recebendo. E isso, se a gente pensar enquanto conhecimento, se a gente observa o mundo, experimenta o mundo ou sente o mundo de determinada forma, não vai fazer com que nós mudemos. Mas essa experimentação do mundo faz com que nós observamos isso de uma forma diferente. E isso é um pouco nesse campo dessas sensações. Quando ele vai estar descrevendo que é algo que tem uma certa temperatura, tem um certo som, tem um certo sabor, imagine você comendo algo muito doce, que é prazeroso. Esse prazer, esse doce, esse gosto diz muito mais a respeito de si do que o que é esse doce. Para algumas pessoas esse doce pode não ser tão doce assim. Então ele está falando como essas experimentações são dados e elas têm sua ordem de uma forma particular. Mas ela ajuda para você estar em relação ao conhecimento do todo. Nós precisamos experimentar através dessa forma, vamos dizer assim, sensível, o mundo para a gente se conhecer e para a gente poder refutá-lo ou interpretá-lo. Então esse ganho, essa forma que fala, muitas vezes uma interpretação fantasiosa de algo, ela sugere o seu entendimento sobre esse algo. Tentando fazer um gancho aqui, um parêntese, imagine as interpretações religiosas, elas entram numa ordem tanto quanto mítica. Elas são verdadeiras ou não, depende de como a gente vai nos guiar a essa forma de conhecimento. Para alguns, as religiões
elas são possíveis de informações verídicas. Mas quando você se debruça por ela e tem um conhecimento um pouco mais científico, a gente deixa essas interpretações e esse conhecimento um pouco de lado. Então é nesse montante que vai essa forma de você ter, essa forma intelectual de você observar o mundo e principalmente você começar a fazer abstrações sobre ele. Identificar que você é sensível de receber algumas informações a partir de um elo, de um princípio que é muito particular, e aí você coloca isso à prova diante do conhecimento que vai ser passado, que vai ser dialogado, que vai se valer da troca, né? E aí a gente pensa um pouco dessas lições de experiências particulares se tornando coletivas e essas coletivas se tornando uma informação que endossa uma forma de pensamento. O que seria isso? Uma ciência. A ciência nós tentamos trabalhar através de interpretações coletivas com o nosso objeto muito claro e que muitas vezes são motivadas por interpretações que são pessoais, que podem estar certas ou não. E aqui a gente fala de, terminando essa página, esse pensamento, ele vai falar sobre as lições das ciências em si. Ele quem? Aristóteles. Aí já tem um pensador, um filósofo específico, que ele vai falar das ciências, dessa forma de pensar, dessa forma de você condicionar, direcionar seu pensamento. Então ele fala das ciências como os 3 tipos fundamentais. Então é importante ver como é que é o envolvimento de cada uma para tentar meio que direcionar essa forma dessa percepção das ciências. As ciências elas se fundamentam para Aristóteles, e a gente vai usar muito isso em campos específicos. Se a gente for pensar no mundo de hoje, a gente fala de ciências da área de humanas, de exatas, de biológicas, já tentando traçar um perfil para ela. Então ela vai falar das produtivas, representada pelas artes e técnicas. Então é aquelas que têm um pouco do envolvimento coletivo, dessa percepção. Então o que são as artes e técnicas? Agricultura, tecelagem, engenharia, que você precisa ter uma certa condição manual sobre ela. Aí ele vai falar sobre as práticas representadas pela ética e pela política. E aí você vê a formação de um pensamento de um cidadão, que ele é capaz de ser autônomo diante dessa interpretação e que você precisa também de um cenário coletivo. Se você vai falar de ética, se você vai falar de política, você precisa ter esse envolvimento também. Sempre pensando na forma que ele via ciências. E as teoréticas, representadas pelas matemáticas, físicas e filosofias. E aí como que elas entram nisso? Porque elas estão ligadas a reflexões e compreensões intelectuais de uma realidade. A filosofia, ela não vai ser algo que você vai falar simplesmente como se nada fizesse sentido. Você tenta encaminhar um sentido, direcionar um sentido. Por isso, umas ciências, as matemáticas, as físicas, as exatas, elas tendem através de uma certa racionalização responder o seu objeto, né? Responder de uma forma clara. Se a gente for pensar os números por si só, eles têm uma resposta sobre eles. Então, 1 mais 1, 2, e assim vai. A sequência de informações que você tem sobre isso, que é da ordem da matemática, mas a matemática também compõe a física. Para entender os teoremas físicos, você precisa muito de apropriar da matemática e entender como que essas ciências elas têm essa resposta sobre reflexões, sobre uma compreensão de uma realidade. Os números eles vão falar de uma realidade, não de uma abstração. Que se a gente for pensar nas anteriores, como eu disse, se a gente for falar de uma política, de uma ordem política, tem um pouco de abstração sobre isso, sobre qual política, sobre qual ordem dessa política, qual o objetivo dessa política, você tem um pouco de abstração.
E na anterior também as artes. A artes é aquilo como que eu quero me portar para o mundo, talvez não seja a expressão mais certa, mas ela tem um pouco desse eu que quer se expor diante dessa arte. Então, meus queridos, eu não vou estender muito. Eu peço para que vocês leiam essa página 39 e essa página 40 para entender como que essa relação das sensações e como que esse conhecimento que ele vai falar, ele perpassa esferas e ordens. Certo, meus queridos? Então, obrigado e até a próxima.